Sabe, por trás de tudo que a gente faz, de cada ação, existe uma espécie de código secreto. E é exatamente esse código que a gente vai tentar desvendar aqui. É algo para se pensar, né? Por que a gente faz o que faz? Desde a coisa mais banal, como, sei lá, abrir uma torneira, até aquelas decisões que mudam tudo, parece que tem um fio condutor por trás disso tudo. E a resposta, olha, é mais direta do que parece. Ok, para começar, vamos ver uns exemplos bem rapidinhos. Imagina um bebê. O comportamento? Chorar. A consequência que vem logo em seguida? Ganhar atenção. É uma ligação super direta, né? Agora, mudando totalmente de cenário, o padrão se repete. O comportamento é estudar. A consequência? Tirar uma nota boa na prova. A lógica é a mesmíssima. Uma ação leva a um resultado. E isso vale até para as coisas mais simples do dia a dia. Abrir a torneira, a consequência é a água sair. Essa conexão, essa relação direta entre o que a gente faz e o que acontece logo depois, essa é a grande chave para entender o comportamento. Bom, e o nosso roteiro para entender isso é bem simples. Primeiro, a gente vai decifrar esse tal código. Depois, vamos ver como a gente aprende pelas consequências, como isso constrói novos comportamentos e o que acontece quando o reforço some. E por fim, a gente aterrissa tudo isso na vida diária. Então vamos lá, começando pela primeira parte. A ideia aqui é desvendar esse código que liga o que a gente faz com o que acontece depois. Uma ligação que muitas vezes opera sem que a gente nem se dê conta. E aqui, olha, a gente chega no coração da coisa. Essa relação é a base de um tipo de aprendizado que a ciência chama de condicionamento operante. E o processo por trás de tudo isso é o tal do reforçamento. Então, o que é reforçamento, no fim das contas? É um processo bem direto. Se uma consequência que segue um comportamento faz com que esse comportamento tenha mais chance de acontecer de novo no futuro, pronto, isso é reforçamento. O foco não é no passado, é no futuro. É basicamente a seleção de comportamentos pelas suas consequências. E aqui tem um ponto super importante, uma confusão comum. A gente costuma falar em recompensa, né, que é sempre algo bom, um presente, mas cientificamente o termo é reforçador. E um reforçador não é definido por ser bom ou ruim. Ele é definido pelo seu efeito. Ele fortalece o comportamento que veio antes. Só isso. Essa citação aqui é perfeita para ilustrar isso. Olha só. Comida pode se tornar um estímulo reforçador se você está há 2 dias sem comer. Entretanto, se acabou de comer muito, poderá até mesmo ser aversivo. Viu só? A mesma coisa, um prato de comida pode ser um super reforçador ou algo que a pessoa quer evitar. O que manda não é o objeto, é o contexto. Beleza, então vamos avançar. Como é que esse princípio, que parece tão simples, consegue construir comportamentos super complexos, partindo praticamente do zero? O nome técnico para isso é modelagem. O nome pode assustar um pouco, mas a ideia é bem intuitiva. É o seguinte, a gente reforça pequenos passos, aproximações que vão chegando cada vez mais perto do comportamento que a gente quer no final. É literalmente como esculpir um comportamento, pedacinho por pedacinho. E olha, isso não é só teoria não, é a base de muita terapia e treinamento para ensinar novas habilidades. Quer ver um exemplo que todo mundo conhece? Como um bebê aprende a falar. Pensa bem. No começo, o bebê faz um monte de sons aleatórios. Gu, be, de, dá. A mãe, muitas vezes sem nem perceber, dá mais atenção, sorri, quando ele faz um som que parece com um má. Aí o reforço vai ficando mais exigente, só vale para mamãe. E finalmente, quando sai o mamãe, vem aquela festa toda. Cada passinho foi reforçado. Isso é modelagem acontecendo na nossa frente. Mas, e o outro lado da moeda? O que acontece quando aquela consequência que mantinha um comportamento simplesmente some? Bom, aí a gente entra no que é chamado de extinção. Pensa assim, se apertar o botão do elevador de repente para de funcionar, ele não chama mais o elevador. Com o tempo, a gente vai parando de apertar aquele botão. Esse processo, esse enfraquecimento do comportamento porque o reforço foi removido, é o que chamamos de extinção. Só que o processo não é tão simples assim não. Antes de comportamento desaparecer, geralmente acontece uma coisa bem curiosa. O comportamento não só não diminui de cara, como ele faz o exato oposto. Esse gráfico aqui mostra um negócio fascinante, que é a chamada explosão da extinção. Olha só, antes de começar a diminuir, a frequência do comportamento dá um pico, aumenta pra caramba. É como se o organismo pensasse, ué, não tá funcionando? Deixa eu tentar com mais força.
Quem nunca fez isso, né? O botão do elevador não funciona e o que a gente faz? Começa a apertar mais vezes, com mais força, talvez até dar umas batidinhas. Essa reação é um exemplo perfeito do dia a dia dessa explosão da extinção em ação. Bom, e para a gente fechar, vamos ver como tudo isso se aplica na prática, no nosso dia a dia. Porque esses princípios estão em todo lugar, tanto nas nossas relações com outras pessoas, quanto na nossa interação com o mundo físico. Basicamente, a gente pode pensar em dois grandes tipos de reforçadores. Tem os não sociais, que vêm do ambiente mesmo, tipo acender a luz quando a gente aperta o interruptor. Mas os reforçadores sociais, esses que vêm de outras pessoas, eles são de uma força e de uma sutileza incríveis. E para a gente ter uma ideia do poder desse reforço social, vamos olhar para esse número aqui, 75. O que é 75? É um número de estudantes de um estudo clássico lá de 1955. A tarefa era simples, falar palavras aleatórias. Só que tinha um detalhe. Toda vez que um estudante falava uma palavra no plural, o pesquisador fazia um sonzinho de aprovação, tipo, E o resultado? As pessoas começaram a falar muito mais palavras no plural sem nem ter a menor ideia do porquê. É impressionante o quanto o nosso comportamento é sensível a esses pequenos sinais sociais. Então, para amarrar tudo, o que a gente viu? Primeiro, que nosso comportamento é profundamente moldado pelo que acontece depois dele. Segundo, que um reforçador se define pelo seu efeito, não pelo que ele é. Terceiro, que habilidades complexas são construídas assim, passinho por passinho, com a modelagem. A gente viu também que o comportamento muitas vezes piora antes de melhorar, quando o reforço some, e no fim das contas a gente está o tempo todo sendo influenciado por esse feedback do ambiente e das outras pessoas. E tudo isso deixa uma reflexão final, né? Uma vez que a gente começa a entender esse código, fica impossível não ver esses padrões em todo lugar. A pergunta que fica no ar é: que padrões de reforçamento será que estão silenciosamente moldando a vida da gente?